Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte aí que nós vamos reagir junto, trazendo as últimas notícias do Flamengo. Esse corte que eu preparei para vocês, galera, o programa aqui, os donos da bola com o craque Neto aí, Souza e companhia, trazendo as últimas notícias do Mengão, né, trazendo a repercussão da vitória por 2-0 contra o LDU, quinta rodada da Copa Conmebol Libertadores. Aqui, esquece. Dá isso aqui, ó. Isso aqui pra cá é outro campeonato. Daqui, ó, onde eu tô. Daqui pra cá é outro campeonato. São outros dirigentes. É outro tipo de visão. É outra mentalidade. É outra administração. É outra visão de como o futebol tem que ser exercido por pessoas. O Flamengo é muito grande, irmão. O Flamengo hoje é o maior clube do futebol. Entre os maiores clubes do mundo é o Flamengo. Não tem pra ninguém. Vai fazer 7 anos que os caras estão nadando de braçada. Nadando de braçada e fazendo um monte de caca. Um monte de treinador que é mandado embora, pagando treinadores e pagando um monte de gente. 2 Libertadores. Uma Recopa Sul-Americana, que é uma azeitoninha no pastel. 2 brasileiros. 2 Copas do Brasil, 3 Supercopas e 6 Cariocas. Isso aqui é fenômeno, meu irmão. O flamenguista tem que abaixar a cabeça quando o time vai mal em determinados jogos. Humildade. Porque o que 16 times. Isso aqui é clube grande. Isso aqui é administração de quem não rouba, de quem não é ladrão, de quem não é vagabundo, de quem pensa no torcedor e de quem administra bem o dinheiro. Esse aqui. Tudo bem, Vene Casagrande tá feliz com o Flamengo, que tá dentro da zona de classificação, falta mais um jogo, mas hoje o Flamengo depende só de si, não tem negócio de placar, tem que fazer gol, não. É só vencer a sua última partida, que é em casa, no Maracanã. E sobre essa partida aqui, a gente debateu durante toda a semana, Vene, as escolhas. O que o Felipe Luiz poderia falar ou fazer em relação às escolhas. E acabou que você achou que ele pudesse escolher e acertou na mira, no alvo, sobre as escolhas do Felipe Luiz, que a gente já debateu elas muito. E deu certo, Vene Casagrande, o placar diz e a atuação do Flamengo também, hein? Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde, Pedrosa. Podemos dizer que o Flamengo, enfim, estreou na Libertadores da América e tratou essa competição como ela deve ser tratada, de uma maneira muito séria. E a diferença do Flamengo para os jogos anteriores, subsequentes a esse na competição, é justamente a mobilização. A gente pôde ver um Flamengo jogando de uma maneira extremamente séria, sufocando o adversário a todo momento. E sobre as escolhas, eu imaginava de fato que ele fosse começar com os 2 volantes, justamente porque precisava fazer um placar ofensivo, um placar elástico. Precisava, ao máximo, fazer gols, pensar não apenas no resultado positivo, mas também em marcar gols. A gente já falou aqui que o placar acabou sendo ideal, no fim das contas, para o Flamengo, porque se fizesse com um placar mais elástico, poderia complicar a vida da LDU e, com isso, a vida do Flamengo para passar em primeiro também automaticamente ficaria complicada. Então, de fato, eu acho que o Felipe Luiz acertou na escolha do meio de campo. Eu esperava um Pedro sendo titular, mas eu sempre espero também a explicação do treinador. E o treinador explicou na entrevista coletiva que o Pedro ainda não está no nível dos demais jogadores. E quando ele fala isso, não é baseado apenas no jogo, é baseado no que ele vê no dia a dia. E nós, jornalistas, por mais que a gente tente saber de tudo que acontece dentro de um CT de um clube, a gente não sabe de tudo. E o Felipe Luiz com certeza sabe de tudo, é ele que está observando. Se ele fez essa escolha é porque ele viu que no dia a dia das atividades, dos treinamentos, o Pedro não está desempenhando bem. E se não está desempenhando bem, eu concordo com ele. O meu grande questionamento é, o Bruno Henrique também não está indo bem como centroavante. Ontem, por exemplo, ele fez mais uma partida muito abaixo daquilo que ele pode apresentar. Eu acho que ele e o Arrascaeta, talvez também, a gente pode discutir aqui a atuação do Arrascaeta, também tiveram um pouco abaixo dos mais jogadores. Mas para mim, teve a entrada de um jogador que foi crucial, Luiz Araújo. Esse jogador, na minha concepção, sobretudo nas ausências do Gonzalo Plata, ele tinha que ser titular no time do Flamengo. E ele mudou não só a postura, na intensidade. Vamos lá, o Flamengo finalizou o total 15 vezes, sendo 7 de fora da área. Desses 7 chutes de fora da área, ele finalizou 4. É um jogador extremamente importante. E foi ontem. Fez um gol e deu uma assistência. E a assistência dele foi assistência. Não foi por acaso aquele cruzamento. Então, a entrada do Luiz Araújo no time e ele recuando o Gerson para volante para jogar ao lado de De La Cruz, inclusive, pode ser uma opção futuramente.
Porque eu acho que na ausência de Pulgar, e o Pulgar vai ser ausência novamente em determinado momento, eu acho que ele não tem que insistir na escolha do Everton Araújo. É você recuar o Gerson para jogar junto com o De La Cruz e aí você bota um jogador mais ofensivo. Então ontem a partida do Flamengo foi boa por causa disso, porque eles trataram da forma que deveria ser tratada. A mobilização foi totalmente diferente. E quando esse Flamengo quer jogar e de uma maneira séria, a gente consegue ver um desempenho muito bom, como foi ontem em cima da LDU. Agora, o Flamengo, na minha concepção, vai se classificar. Resta saber se vai ser em primeiro ou em segundo. Eu vou levantar um debate sobre 2 pontos que você trouxe. O primeiro é sobre o Pedro. Às vezes, Vene e o pessoal de casa, a escolha pelo Pedro não é porque ele talvez não vai desempenhar ou não está desempenhando no treinamento. Às vezes há uma preocupação, eu acredito que seja isso, da minutagem, porque ele voltou de uma lesão muito importante. E às vezes o controle dessa minutagem e a exigência de intensidade que ele sabe que o tipo de jogo dele promove, talvez o faz ser mais cauteloso na escolha do Pedro. Isso já é informação. Será que não? Fala. Não foi minutagem. Não foi questão física por causa de minutagem. A questão física, quando ele cita, é em relação à tática do jogo, a intensidade, então, a marcação sob pressão. O que ele entende que vai exigir de intensidade muita gente questiona do jogador. assim, se for o controle de minutagem, por que não começa com ele e depois tira? É justamente por causa disso. É porque no entendimento do Felipe Luiz, o que ele entrega hoje dentro de campo, em relação à parte física e não a parte física por causa da lesão, é a parte física da intensidade, do estilo de jogo dele. Ele não se encaixa naquilo que o Felipe Luiz gostaria para esse duelo. E o próprio Felipe falou, né? É isso. Então, é o que eu falei. Ele, por exemplo, o Bruno Henrique. O Bruno Henrique tem toda a capacidade, porque não vem de lesão, ele tem de entregar a intensidade. É isso aí. Se ele vai bem ou não, aí é um outro ponto. O Pedro, ele já sabe que pela recém-lesão que ele teve, o quanto de minutos ele consegue exercer, que ele deve saber, obviamente, todas essas informações, ele entende que neste momento o Pedro não vai conseguir, durante um tempo, entregar aquela intensidade que ele exige. Eu acho que é por aí. Inclusive, foi até isso mesmo que ele falou, né? É porque, assim, quando ele entra no segundo tempo, teoricamente o jogo já está matado pelo Flamengo ali, já está definido. Então, para ele, é mais fácil. Ele não precisa entregar tal intensidade, até porque quando tem Pedro e Arrascaeta junto, esse nível de intensidade cai, porque são 2 jogadores que, fisicamente falando, eles não conseguem entregar como os demais jogadores. Mas o meu questionamento em relação ao Bruno Henrique é, a partir do momento que ele não coloca o Juninho, porque o Juninho foi contratado para ser o substituto do Pedro. Sim. Num primeiro momento foi isso. Quando ele não coloca o Juninho, insiste em um Bruno Henrique muito mal, é sinal que ele entende que o Juninho também não deu certo. Ou por que ele insiste tanto no Bruno Henrique? Fica esse questionamento também. Eu não julgo ele não colocar o Pedro, embora eu esperasse que ele fosse começar com o Pedro. Entendo. Eu esperava. Mas eu não julgo após a explicação dele, após o entendimento, conversando com as pessoas dentro do Flamengo. Eu não julgo, até porque você tem um baita jogador como opção no banco de reserva. O meu questionamento é, por que o Bruno Henrique? Porque o Bruno Henrique também não está desempenhando bem. Ele pode desempenhar muito bem fisicamente, mas o Juninho também desempenha muito bem fisicamente. Será que talvez, ô Pedrosa, seja um voto de confiança para a situação que passa o jogador? E o Vene trouxe a questão quando era o Léo Pereira, e aí, poxa, talvez ele tenha uma cautela em tirá-lo agora, porque ele está em preocupação do jogador para achar, poxa, eu errei, agora vai me tirar. Será que talvez ele não trabalhe com essa cautela em relação ao Bruno Henrique pela situação que o jogador passa e ele vai entregando voto de confiança para ele ou não? Se for, eu não concordo. Eu não concordo. Gente, eu vejo todos os jogos do Flamengo, tá? Tem mais de 10 jogos que o Bruno Henrique não consegue apresentar futebol. Desde mais de que 10 saiu jogos. o negócio, né? Eu acho que até antes, um pouco antes de sair o negócio, que provavelmente ele já sabia que alguma coisa ia acontecer, sim, ele estava mal. E depois que saiu o negócio, o Bruno Henrique, gente, ele tá apanhando da bola. Teve um lance ontem que pra mim foi muito emblemático, quando ele tá na ponta direita ali na lateral, que ele tenta driblar pra dentro e ele sai com bola e tudo, sozinho. Não é que alguém atrapalhou, mas ele sai sozinho com a bola. Então assim, eu vou muito na linha do Vene. Você não quer botar o Pedro porque você acredita que o Pedro não tá 100% fisicamente? Coloca o Juninho. Ele foi contratado, com o aval do Felipe Luiz, inclusive. O discurso do Boto, o discurso do Felipe Luiz é que o Juninho chegaria, que reclamavam tanto de só traz jogador badalado, não utiliza o departamento de scout, aí utiliza o departamento de scout, o Flamengo paga cerca de 5 milhões de euros pelo jogador e o jogador não atua, e vou falar mais. Se vou falar de campo sem bola, o Juninho ajuda mais do que o Bruno Henrique. O Juninho ele corre mais, é melhor fisicamente do que o Bruno Henrique. Porque tecnicamente, aí até trazendo para o jogo, eu acho que o Flamengo fez uma partida quase impecável, taticamente.
Taticamente, o Flamengo foi muito bem no jogo. Não deixou a LDU sair. Até a questão mental, o gol logo aos 9 minutos, ela faz o Flamengo relaxar um pouco mais na partida. De uma bola aérea, que não é um forte do Flamengo, não é uma característica desse time, apesar de aparecer às vezes. Então, o gol logo no início e essa pressão alta, essa forma que o Flamengo pressionou a LDU, tornou o jogo mais fácil para o próprio Flamengo. A torcida veio junto e a equipe com o Alexandre, para mim, foi o melhor em campo ontem. Uma partida absurda do Alexandre, jogador totalmente espetacular, completo, assim, em relação ao Ayrton Lucas, que é até bom jogador, é uma diferença enorme. O De La Cruz e o Gerson fizeram partidas maravilhosas também nessa saída de bola, mas o setor ofensivo do Flamengo não foi bem, na minha visão. Eu vou ser honesto com você, porque se você olhar o Michael desperdiçou muito. Dizendo que a razão do Pedro ainda não iniciar os jogos pelo Flamengo é a razão física, a questão física. O Pedro, enquanto não estiver voando, não vai começar os jogos. Breler Pires, você é noveleiro? Adoro. Adora uma novela? Gosto muito. Você está acompanhando o remake de Vale Tudo? Sim, claro. Você já viu a sala do Marco Aurélio? Já. Já viu a vista da sala do Marco Aurélio? Vai aparecer. Vou te decepcionar agora. Fiquei sabendo que é um telão de LED. Ah, não é possível. É mais fácil, porque captar uma imagem interna mostrando a vista é difícil, porque pode estourar a imagem e tal. Será que o nosso Eugênio Leal está nesse instante trancado? Nossa Helena de Laços de Família. Hoje aqui. Pode ser o Tufão de Avenida Brasil também. Está trancado num estúdio com um LED atrás, com um chroma key atrás, ou essa paisagem é tão real quanto o futebol do Mengão ontem à noite, Eugênio? Bom dia! Bom dia, Plihal, bom dia, companheiros da mesa, bom dia, fã de esportes. É muito real, eu estou aqui no Rio de Janeiro, ao fundo, o Pão de Açúcar. E é tão real que você percebe que tem uma certa neblinazinha natural, mas está um dia lindo, céu claro, muito sol. E você está ouvindo no fundo, imagino que esteja ouvindo o apito do guarda municipal aqui, que está apitando enlouquecidamente, porque o trânsito está pesado. Então, acho que isso confere um pouco mais de autenticidade ao cenário real em que estamos aqui, à beira da Baía de Guanabara e lá atrás com o Pão de Açúcar. A realidade às vezes tem um apitinho de guarda do lado, mas não estraga. E outra, pegar um congestionamento com esse visual, eu fico 3 horas no trânsito. Vem pegar aqui a marginal para ver o que é bom. Então, Eugênio, o que você destacaria para a gente da vitória do Flamengo? Uma vitória incontestável, gol marcado no início do Léo Ortiz. Já deixava claro que seria uma noite sem maiores sustos, noite de Maracanã lotado. O Flamengo que, se não vencesse ontem, teria se complicado, mas venceu com extrema facilidade e jogando um grande futebol. O que você sentiu do ambiente daqui para frente? O que o rubro-negro, a partir dessa vitória tranquilizadora, projeta? Então, ele projeta a classificação em primeiro lugar, na classificação para a próxima fase da Libertadores. Em primeiro lugar, que eu digo na ordem, tá? Não que o Flamengo necessariamente vai ser o líder do grupo. Isso pode acontecer, mas no primeiro momento, ufa, alcançou o objetivo, que era não só ganhar da LDU, mas ganhar da LDU fazendo 2 gols de diferença, para que ultrapassasse a própria LDU no saldo de gols, que é decisivo, primeiro critério de desempate, então, porque pode haver um empate triplo em 11 pontos, né? Caso o Flamengo, e vai vencer, vença o Táchira na próxima rodada, e a LDU em casa vença o Central Córdoba. Aí todo mundo vai para 11 pontos. E a decisão vai para o saldo de gols. Então era importante que o Flamengo ontem fizesse esses 2 gols de vantagem para superar a própria LDU. E aí, aconteça o que acontecer, vencendo mesmo por 1-0 que seja o Táchira, a LDU e o Central Córdoba vão se enfrentar. Um dos dois ou vão permanecer com o mesmo saldo de gols, ou um dos dois vai superar e o outro vai ficar para trás. O Flamengo está classificado. Eu acho que o Flamengo tem condição de ganhar e ganhar bem o Central Córdoba, e em a LDU ganhando, o Táchira, e em a LDU ganhando o Central Córdoba, o Flamengo deve ser o primeiro lugar do grupo. Vai precisar que a LDU faça a parte dela. Mas sim, a gente via agora há pouco ali o Felipe Luiz. Eu acho que a grande questão do jogo de ontem, Plihal, é o Pedro. Porque o Felipe vai para o jogo, ele assume um risco grande de, se não desse certo,
ser muito criticado e, de repente, o ambiente para ele ficar muito difícil no Flamengo, justamente por não ter escalado o Pedro de início. Eu teria escalado o Pedro de início. Mas ele tem o ponto dele, que é colocar em campo um time fisicamente no seu máximo para justamente fazer funcionar a ideia de pressionar alto, de sufocar o adversário desde os primeiros minutos. E isso funcionou, e o Flamengo achou um gol de escanteio, uma jogada bem trabalhada, tem ali uma movimentação entre os jogadores do Flamengo na área que possibilitou ao Léo Ortiz subir quase que sem marcação para fazer o desvio de cabeça. Ok, mas o Flamengo sem o Pedro, com o Bruno Henrique ali na frente, se ganha em pressionar o adversário, quando tem a bola, perde a qualidade de um centroavante que é especialista na área, que tem qualidade técnica, que tem condições de entregar mais com a bola naquela posição do que o Bruno Henrique. Ele fez a aposta dele, que é na ideia dele, que é no estilo de jogo dele, no planejamento que ele queria para aquela partida, foi com o Bruno Henrique, deu certo, o Flamengo fez exatamente o que precisava, ganhou por 2-0, e aí ele tem a moral, não só para respirar aliviado, como para ir para a coletiva e falar para o Pedro que ele precisa se entregar mais aos treinos. Porque o recado que ele dá, no final das contas, é esse. Ele fala, só vai depender dele. Porque ele já está de alta. Ele falou assim, uma coisa é a alta médica. Teve alta médica, ok, está sendo colocado no time aos poucos, ele já chegou a ser titular, ou seja, a iniciar algumas partidas, e até teve bom desempenho em alguns momentos, contra o Corinthians, por exemplo, o próprio Felipe Luiz citou ontem, que foi um jogo muito bom do Pedro, mas, pelo que eu entendi, ele, Felipe Luiz, quer mais entrega do Pedro para que ele possa estar num nível físico melhor e, assim, executar as funções que o estilo de jogo do Felipe Luiz pedem. Essa é a grande chave. A vitória não só deixou o Flamengo com a classificação encaminhada, mas deu ao Felipe Luiz o alívio de não ter uma pressão em cima dele e a moral para agora cobrar mais do Pedro. Porque o Pedro é um jogador que tem um histórico de não ser um jogador assim tão dedicado à parte física. Ele se garante muito no aspecto técnico, mas a parte física nunca foi o forte do Pedro. E o Felipe Luiz já avisou, vai precisar ser a partir de agora. É verdade, eu lembro do Davi Luiz falando publicamente que se o Pedro tivesse foco, não sei se ele usou esse termo, mas assim, se fosse um cara mais dedicado a essas questões tão importantes hoje para um jogador de futebol, não é só ir lá e jogar bola, né? O cara tem que se condicionar, se preparar de um jeito absurdo. Mais faminto. Se ele tivesse mais fome, mais faca nos dentes, ele iria muito mais longe. Eu até estava pensando aqui, ontem a gente falou, né, Breler, confabulando aqui sobre as possibilidades de escalação do Flamengo. Eu falei, ele não vai deixar o Pedro no banco num jogo que talvez com um pouco de exagero, a cabeça dele, Felipe, estava a prêmio. Se ele não ganha o jogo, a coisa poderia... A gente sabe como é que as coisas são no Flamengo. Se complicar muito para ele. E aí eu estava pensando, será que é mais teimosia, audácia ou convicção? Acho que nenhuma das três coisas. Acho que o Eugênio matou. Acho que é cobrança mesmo ao Pedro, porque ele sabe que em outros momentos o Pedro inteiro, o Pedro 110%, como dizem, vai fazer ainda mais diferença. E não é nada pessoal, né? Essa é a política do Felipe Luiz desde que ele se tornou técnico. As cartas são postas antes. O estilo de jogo que ele pede um Pedro mais inteiro. Acho coerente com a política do sabendo usar não vai faltar, que ele está conduzindo com o Pedro. Ele colocou essa bola no pé do Pedro. Quem pode acelerar esse processo é o Pedro, por tudo isso que a gente está falando. Esse jogo contra o Corinthians, que ele jogou muito bem, ele começou faz 3 semanas já. Sim. Quase 3 semanas. E de lá para cá, o Felipe Luiz tem avaliado que não teve a evolução que ele queria. Em 3 semanas ele podia, né? Devia. Tá tinindo. Que devia. Ele perdeu espaço. E no fim, tudo está bem quando acaba bem, não é verdade? O Flamengo mostrou desempenho, fez os 2 gols suficientes para pular no saldo, apresentou um bom futebol e, mais uma vez, o Felipe Luiz ganha a sua aposta. Foi uma aposta realmente, assim, arriscada. Falar agora é fácil, que deu certo. Mas no pré-jogo pairava essa dúvida, porque a gente não pode esquecer, o Eugênio trouxe isso aqui ontem, parece uma coisa óbvia, mas ontem uma derrota eliminaria o Flamengo. Sim. Era uma condição bastante no limite. Pode ser uma nhaca também. Também ruim, mas a derrota eliminaria o Flamengo e talvez colocasse em risco até o cargo do Felipe Luiz. Desculpa, Maria. Não, segue. Ontem foi tudo muito simbólico
porque é uma vitória que confirma a estreia do Flamengo na Libertadores. O torcedor rubro-negro cobrava isso, porque sentia que o Flamengo ainda não tinha entrado à vera na Libertadores, estava ali muito preocupado com o brasileiro e acabou agindo com desleixo na competição continental. E ontem, de fato, esteve o Flamengo com gana, com vontade, com intensidade, não necessariamente na sua partida de maior brilho técnico, mas com numa voltagem que realmente conectou o Maracanã com o campo. E além disso, o Felipe Luiz saiu maior ontem, porque é um jogo em que o técnico assume o risco, tem coragem, e assim como o Eugênio também teria começado com o Pedro, mas ele disse uma coisa muito marcante depois da coletiva, né? Que o campo vai sempre dar a resposta para ele. E ele exaltou Michael, porque o torcedor do Flamengo pode olhar e falar: por que tanto Michael? Por que tantas oportunidades? E o Michael, depois que ele sai, o Flamengo corre até alguns riscos, porque o Cebolinha não recompunha com a mesma intensidade dele, a LDU cresceu, e o Michael, com todos os defeitos técnicos, ele se doa pelo grupo. Ele corre o tempo inteiro, ele não deixa de pressionar lá na frente. O Luiz Araújo, da mesma forma, o Luiz Araújo é um cara que tecnicamente é melhor que o Michael e, além de tudo, corre o tempo inteiro, se esforça o tempo inteiro, e o Felipe Luiz valoriza isso. Então, além da vitória, além de ter colocado o Flamengo numa situação muito mais confortável na Libertadores, classificação encaminhada, o Felipe Luiz sai grande dessa história porque bancou suas decisões e, o principal, deu um recado para o grupo. Quem não estiver nessa rotação não vai jogar só por nome. E isso é muito importante. O torcedor rubro-negro, depois da saída do Jorge Jesus, reivindicava uma cobrança maior, porque às vezes o departamento de futebol deixava os jogadores ali, pelo tamanho que tem, tocarem o barco da forma que queriam, não estarem na condição física ideal. E o técnico, Felipe Luiz, que jogou com eles, está ali cobrando de um dos maiores centroavantes do Brasil. Isso é um ponto muito positivo na minha visão. Essa questão é importante. Há movimentos de bastidores que nem sempre são muito divulgados, são muito visíveis. Houve a divulgação, é claro. Essa semana o Flamengo trocou um auxiliar técnico. Ele dispensou o Daniel Alegria, que era um profissional que era inclusive responsável pelas bolas paradas do Flamengo, tinha vindo com o Felipe Luiz da base, e para o lugar do Daniel Alegria foi contratado o Rodrigo Caio. E o Rodrigo Caio veio não para tratar de bola parada, mas ele veio justamente para ajudar o Felipe Luiz na gestão de grupo. Porque essa é uma questão posta. O Felipe Luiz conhece o elenco, foi até pouco tempo jogador do Flamengo, tinha uma relação de jogador para jogador e passa a ter uma relação de técnico para jogador. É diferente. Tanto que o Fabrício Bruno, quando sai do Flamengo, ele cita que ele e o Gabi, né, o Gabriel Barbosa, o Gabigol, ao saírem do Flamengo, eles dizem: agora a gente vai poder voltar a ser amigo do Felipe Luiz. Essa é uma dificuldade. Ao mesmo tempo que ele conhece os jogadores, tem boa relação com os jogadores, essa relação é diferente, é uma relação que agora é de um chefe. O técnico é o chefe dos jogadores, não é mais o parceirão do vestiário, da concentração, da viagem. Ele agora tem que ter uma postura que talvez ele tenha alguma dificuldade nesse relacionamento com alguns jogadores. Então, para isso chega o Rodrigo Caio, que também sai de um ex-jogador do clube que conhece alguns do elenco, nem tantos, né, porque ele já saiu há algum tempo do Flamengo, mas conhece alguns do elenco, e vai ter que ajudar o Felipe Luiz nesse trabalho do dia a dia. É isso aí, nação, ficamos por aqui, e esse foi mais um corte aqui do nosso canal que a gente trouxe aí para vocês com as últimas notícias do Flamengo, que convenceu o LDU de Quito no estádio do Maracanã, com mais de 60 mil pessoas, né, assistindo mais uma vitória do Flamengo. O Flamengo agora está na vice-liderança do campeonato e depende só de si, né? Uma vitória aí em casa no próximo jogo contra o Deportivo Táchira aí já classifica o Mengão aí para as oitavas de finais da Libertadores, e vencendo de goleada aí, dependendo do resultado de LDU e Central Córdoba, aí o Flamengo pode assumir a liderança na última rodada.